Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 3 de novembro, agora na Espanha, 19 horas e 48 minutos, no Brasil, 15h48 da tarde. Gente, vejam que movimentação maldosa da BTC. Eu tô no 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal, aquela mega agulhada para 67,478, chegou a fazer a mínima em 67,478, foi uma bela armadilha de ursos. O pavio acabou visitando um patamar de extrema sobrevenda e agora, diante desse engolfo, a BTC vai voltar para a própria VWAP semanal lá em 70.500, talvez aqui até na confluência com a aresta superior dessa cunha. Gente, a gente está há 2 dias das eleições norte-americanas. Vocês têm que... Eu recebi tanta mensagem desesperada, vocês têm que ponderar uma série de fatores com essas quedas um pouco mais... Essa movimentação um pouco mais volátil diante de uma semana em que há reunião do Fed, eleições presidenciais norte-americanas. Vocês têm que ponderar o seguinte: os ETFs de BTC lá no mercado à vista, em Wall Street, todos os ETFs de Wall Street somados já possuem mais de 1 milhão de bitcoins. E eles conseguiram isso em basicamente menos de 12 meses. Nessa toada, em mais 2 ou 3 meses, o Wall Street vai ter mais bitcoins do que os public addresses atribuídos ao Satoshi Nakamoto. O que eu quero dizer com isso? O Wall Street basicamente tem um preço médio de embarque na BTC acima de 62 mil dólares. Ali por março, mais ou menos, quando a BTC bateu 73,777, que foi a última máxima de todos os tempos, o Wall Street tinha 280 mil BTCs, e aí eles começaram a diminuir o encarteiramento. Lembrem-se que quando começou aquela queda, os fluxos em direção aos ETFs começaram a ficar ligeiramente negativos. Depois, quando a BTC voltou a lamber ali o patamar de 50 e poucos mil, paulatinamente os fluxos ficaram positivos e aí eles começaram a encarteirar forte. Quando eu digo forte, quando os fluxos voltaram a ficar positivos, ou seja, quando a BTC já estava em 62, 63. Então a gente pode facilmente pontificar que o preço médio de embarque de Wall Street está acima de 62, talvez um pouco acima de 63 mil dólares. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que qualquer agulhada para um patamar próximo disso, vocês podem ter certeza que eles vão jogar o preço de novo para cima. E o porquê dessas agulhadas? Primeiro, é que tem um monte de sardinhada desesperada com essas quedas abissais das altcoins. Na verdade, o Wall Street, nesse momento, está encarteirando as melhores altcoins e está encarteirando também BTC. Por quê? Porque depois das eleições eles vão levar isso tudo, eles vão jogar toda essa encrenca para os 6 dígitos. E são as bitcoins das sardinhas que eles estão tomando. E eu volto a insistir com os senhores. É muito provável que o Wall Street eleja qualquer gatilho, pode ser a vitória, uma eventual vitória do Donald Trump. Se a Kamala Harris acabar vencendo, pode ser o corte na taxa básica de juros. Eu volto a insistir. Qualquer gatilho será motivo para o Wall Street levar a BTC para novos patamares, provavelmente para os 6 dígitos. Aqui no 15 minutos, a gente parece que encontrou um fundo interessante nessa agulhada em 67,478. No 6 horas, a gente está engolfando forte, o que indicia que a BTC vai voltar para o patamar da VWAP mensal, que ficou lá em 70 mil. No gráfico diário, a gente tá dando vigência a uma bela canaleta virtual de alta e agora deve vir uma pernada que provavelmente vai romper essa última máxima histórica de todos os tempos em 73,777, já que o nosso último topo ficou ali em 73,620, a 100 dólares do último topo histórico nominal da BTC. No gráfico semanal, nitidamente, o próximo corpo real comprador seria essa pernada em direção aos 6 dígitos. O sujeito, para estar fora do mundo cripto neste exato momento, ele precisa ser bem menos que um mineral.
eu volto a insistir com os senhores. Os super alavancados no sentido long em altcoins, em BTC, foram liquidados em absoluto. Não, quem tá no mercado spot pode tomar um suco, terminar de ver qualquer série da Netflix com mais de 3, 4 capítulos, que quando vocês terminarem a série, isso aqui já vai estar de volta em 70 mil. Quem tá nos futuros perpétuos alavancados, eu sinto dizer que se você alavancou mais de 3 vezes, provavelmente você já foi liquidado ou está em vias de ser liquidado. Se estava alavancado na BTC, é bom reduzir o nível de alavancagem, porque vem volatilidade até as eleições, mas quem está no mercado spot não tem com o que se preocupar. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Gemas Altcoin Alert. Ali eu garimpei as 40 melhores altcoins em potencial de retorno para esse ciclo, subdivididas em 3 categorias. As Super Large Caps, que são aquelas altcoins de capitalização massiva de dezenas de bilhões de dólares, onde o risco dos senhoritos é ínfimo, para não dizer irrisório. Ali facilmente os senhores vão surfar 1x4, 1x5, talvez 1x6. As Middle Caps, que é a segunda classificação, que são as altcoins de média capitalização, um pouco abaixo daquelas de capitalização massiva, o risco é um pouco maior, não é tão alto assim, a capitalização é um pouco menor, mas facilmente os senhoritos vão surfar 1x20 nas Middle Caps. E as Small Caps e Micro Caps, onde a capitalização é muito pequena, o risco é muito alto, mas se qualquer das Micro Caps explodirem, facilmente vocês vão surfar 1x50, talvez até 1x100 ou mais. Portanto, meus amigos, tenham em mente o seguinte: o Wall Street tem um preço médio de entrada ligeiramente acima de 62 mil dólares. Não há com o que se preocupar. Eles não vão derrubar o preço para baixo desse patamar. Pode agulhar até 62, 63? Teoricamente poderia, mas é bem provável que nem aconteça isso. Porque o que a gente está desenhando aqui no diário é uma bela canaleta virtual de alta que tem tudo para romper nas próximas horas em direção ao rompimento de baixo para cima do último topo histórico nominal da BTC, que foi desenhado lá em março de 2024 em 73.777 aqui no par BTC USDT da Binance. Na seara fática, as chances de Donald Trump caem, enquanto Kamala Harris ganha força nas últimas horas. Gente, é impressionante. Nas últimas horas, o gráfico de queda do Donald Trump nas pesquisas foi quase idêntico à corretiva da BTC nas últimas horas. Não é segredo para ninguém que se o Donald Trump vencer, a BTC, na minha leitura, encontraria o gatilho para explodir para 6 dígitos. E um caçador de meme coins fez 1,7 milhão de dólares em 2 dias. Gente, eu não recomendo que ninguém faça isso. Até porque a maioria dessas meme coins rodam na rede Solana. Esses caçadores de meme coins, eles criam bots para poder ler as pools de liquidez que explodem, que ostentam lá mais de 8, 10 milhões de dólares em liquidez. E basicamente a pool de liquidez aumenta, eles basicamente compram para vender em seguida por meio de bots. Qualquer um pode ir lá no ChatGPT ou no Copilot, pedir para uma interface de AI escrever um código na rede Solana, não é Solidity, é linguagem Rust. Pode pedir para o ChatGPT programar um bot em Rust, faz o deploy na Solana Virtual Machine e coloca em operação. Não tentem copiar script de plataforma X, que provavelmente os scripts, os códigos vão drenar as suas carteiras. E antes de fazer o bot rodar, testem com um saldo pequeno. Normalmente esses bots operam pura e simples drenagem, uma espécie de scanner de piscinas que sofrem um grande incremento na liquidez e vai drenando ali uma espécie de arbitragem e vai drenando essa mais-valia nas piscinas de liquidez. São bots que operam de forma automatizada. Não tentem fazer isso manualmente. Se a gente olhar as transações desse
wallet, que acumulou 1,7 milhão de dólares em poucos dias. As transações são muito rápidas de entrada e saída. A maioria dos bolts não dá lucro, é preciso testar. Enfim, eu já tentei operar um bolt desse, não é tão simples assim. Às vezes vai dando lucrinho, de repente sofre um dump, porque às vezes não tem tempo suficiente para sair depois de um plus numa piscina de liquidez. Ou seja, não é algo tão simples. Não tentem copiar o script de plataforma X, de qualquer rede social. Vocês terão as suas carteiras drenadas. Se vocês quiserem, vocês criem com o auxílio da AI, de um Copilot ou de um ChatGPT, façam os testes, de preferência na rede Solana. Na rede ETH eu não recomendo, porque cada teste vai consumir 40, 50 dólares em gás e não vai adiantar nada, porque é preciso testar muito antes disso aqui rodar de forma minimamente funcional. E policiais tailandeses extorquiram 170 mil USDTs de uma vítima estrangeira. Outra dica que eu vou dar para os senhoritos. Eu, assim que cheguei na Europa, eu cheguei ali um pouco antes da pandemia, uns 8, 9 meses, eu cheguei em 2019, eu fiquei sassaricando pela Europa e eu lembro que eu levava um saldo pequeno num Ledger, que eu tinha comprado o Ledger no Brasil. Eu comprei direto da plataforma da Ledger na França, aí chegou por DHL, enfim, paguei o imposto lá de importação, chegou o Ledger. Aí quando eu cheguei na Europa, na Espanha, eu comprei um outro Ledger e eu usava esse para viajar, tinha um saldo ali de menos de 2 mil dólares. E nessas conexões que eu fazia viajando pela Europa, eu lembro que um dos raios-x ali do aeroporto de Helsinki, na Finlândia, o oficial do aeroporto percebeu que era um Ledger, perguntou para mim qual era o saldo em cripto. Eu falei na mesma hora que não tinha nem 2 mil dólares e ficou por isso mesmo. Mas se eu não tivesse num país escandinavo, se eu não tivesse com um saldo pequeno, se eu tivesse, por exemplo, numa Tailândia ou num país do terceiro mundo, eu poderia me incomodar. Então, outra coisa que eu recomendo para os senhores, não levem nada quando vão fazer viagens que remetam ao mundo cripto. E outra, como as criptos, na verdade, não estão aqui no Ledger, as criptos estão na rede, né? As minhas BTCs, as minhas ETHs não estão no Ledger, estão na rede. Se algum oficial perguntar para os senhores qual é a quantidade de cripto, as criptos não estão aqui, as criptos estão na rede. Se você tem lá as 24 palavras guardadas em casa, ou na casa da vovozinha, ou sei lá onde, pô, nada impede vocês de resetarem também o Ledger, só errar a senha 3 vezes. Mas o que eu recomendo é, para evitar extorsão ou violência policial contra os senhoritos, eu recomendo que vocês não levem nada que possa remeter ao mundo cripto. E, de preferência, deixem, obviamente, se forem levar um Ledger, deixem as 24 palavras salvaguardadas num lugar seguro, de preferência divididas em 3 grupos de 8 palavras, para não estar no mesmo lugar também, que aí não adianta nada. Mas enfim, fica essa dica, porque se vocês forem parados por autoridades que eventualmente não sejam totalmente corretas, vocês correm um sério risco de sofrerem alguma coisa mais séria. Depois desse episódio em Helsinki, eu basicamente não ando com nada que possa remeter à criptografia. E fica essa dica para os senhores, porque hoje, principalmente os operadores de raio-x dos aeroportos, eles sabem, na Europa eles sabem exatamente o que é um Ledger e vocês podem eventualmente se incomodar. Fica essa dica. Na seara geopolítica e finanças internacionais, dados recentes deixam a visão intacta de alguns membros do board do Fed para um eventual novo corte na taxa básica de juros. Para quem não sabe, os dados de emprego tombaram, 12 mil empregos foram criados diante de uma expectativa de 106 mil novos empregos, ou seja, mais do que nunca o Fed está alinhado para promover mais um corte na taxa básica de juros. Por isso eu insisto com os senhores. Quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Essa flexibilização conjugada do Fed com a zona do euro
e com os chineses vai levar o mundo cripto para patamares inimagináveis. Qualquer fato pode ser o gatilho de uma mega explosão do mundo cripto. Pode ser a vitória do Donald Trump, pode ser um corte mais agressivo da taxa básica de juros. Lembrem-se que o mercado americano estava esperando 106 mil novos empregos e só foram gerados 12 mil novos empregos, ou seja, uma queda brutal. Estão dizendo que tem a ver com o furacão, que tem a ver com as greves, mas isso tudo, segundo analistas, só poderiam impactar entre 15% e 20% na geração de novos empregos. Então, claramente há alguma coisa muito errada com a economia norte-americana. E a China está considerando injetar 1,4 trilhão de dólares para impulsionar a sua economia. Segundo os últimos relatórios, é bem provável que durante essa semana a China apresente mais um mega pacote de resgate da sua economia. E Kamala Harris está no Michigan, Donald Trump voltou para a Costa Leste. Enfim, gente, a campanha segue a todo vapor. A gente está a 2 dias das eleições presidenciais norte-americanas, nesse cenário completamente bizarro. Gente, ficar de fora do mundo cripto, na minha leitura, é bem mais arriscado do que ficar embarcado. Eu não arriscaria ficar de fora do mundo cripto para tentar pegar uma agulhada que pode não acontecer. Todas essas criptos que derreteram, as altcoins de alta octanagem que derreteram, vão voltar para patamares pré-dump muito antes do que os senhoritos podem imaginar. Quem basicamente começar a ver uma série da Netflix com mais de 4 capítulos, antes de acabar a série, já vai ver todas essas altcoins voltando para um patamar pré-dump. Não ousem estar desembarcados. Eu volto a insistir. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. Meus amigos, se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Qualquer movimentação mais brusca do mercado, eu volto a qualquer hora da madrugada. Mas fiquem com Deus, até amanhã. Amanhã eu volto analisando a própria BTC. E outra, quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.